Mabo Rai, aqui é o Flávio Gavlossi novamente, o Anderson está aqui junto comigo e na nossa aula de hoje a gente vai estar vendo defesas utilizando armas de impacto, ou seja, bastões ou qualquer outro objeto que você possa estar utilizando para contundir. Então a gente vai pegar aí uma defesa que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, e também desmistificar algumas defesas aí que não são tão eficientes quanto a maioria das pessoas pensam, beleza? Então vem comigo e bora lá! Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo e, como eu mencionei, hoje a gente vai estar vendo uma das defesas, das diversas defesas que a gente pode estar executando aí com uma arma de impacto. Então, só para relembrar lá o que seria uma arma de impacto, então qualquer objeto que você pode estar utilizando para gerar um traumático contundente, ou seja, alguma coisa que você vai usar para bater. Nesse caso um pouquinho mais específico, a gente vai estar falando ali de, por exemplo, algo um pouco mais comprido. Por que eu estou dando uma ênfase nessa questão do ser comprido? Porque você poderia, sei lá, utilizar uma pedra, até mesmo um tijolo, um cinzeiro para bater em alguém, ainda seria um objeto contundente, mas não serviria necessariamente para esse caso aqui específico que a gente vai estar falando. Então a gente vai estar abordando aspectos mais próximos ali realmente de bastões, sejam bastões retráteis, sejam tonfas, sejam, sei lá, o pé de uma mesa, um taco de sinuca, um pé de cabra ou seus similares, perfeito? Então é um objeto que você vai estar utilizando para contundir e que ele seja ali um pouco mais comprido mesmo, perfeito? Isso serve principalmente para quando o seu agressor também possui um objeto contundente. Não que você não possa estar utilizando isso em outras áreas do combate, em outros tipos de armas, por assim dizer, mas funciona ainda melhor, principalmente se ele também tiver uma arma, né, contundente, perfeito? Então assim, existem várias defesas aí que a gente vê, né, mundo afora, e quando eu digo mundo afora eu quero dizer internet afora ou internet adentro, né, não sei exatamente como é que é essa correlação da internet, não importa. Mas você vê muitas e muitas defesas, algumas delas sim podem de fato serem eficientes, podem serem úteis de alguma forma, mas boa parte delas é nada mais do que aquela boa firula que a gente já conhece. A ideia é ser o mais efetivo possível, ser o mais rápido possível, sem ficar prolongando muito o combate, até porque, né, a gente já sabe que o combate ali, principalmente o combate urbano, ele tende a durar de 15 a 60 segundos. Não que ele tende a necessariamente acabar nesse tempo, mas se ele se prolongar mais que esse tempo, você começa a ficar cada vez em maior risco. Então é interessante sim que você acabe com esse combate o mais rápido possível. E eu sei que é muito interessante a gente ver vários tipos de ataques, aqueles ataques boladões, onde o pessoal comenta, Flávio, mostra aí a técnica XYZ do corte estocada nas áreas letais. Sim, a gente vai ter uma aula só falando sobre esses pontos letais, né? A gente vai desmistificar alguns fatores, né, que tiram esse peso da palavra, né? Corte letal, etc. e afins, mas não é o foco hoje. Mas assim, não adianta você apenas saber atacar, onde atacar e como atacar, porque o seu agressor também pode te atacar e ele vai te atacar. Engane-se aquele que acha que só você vai desferir os ataques, seja o primeiro, o segundo ou sequência. O pessoal gosta de trabalhar muito a sequência, mas quando eles trabalham sequência, é sempre sequências de ataques. Raramente alguém coloca uma sequência de defesa e eu não entendo por quê. O seu agressor também vai te atacar, logo você também precisa aprender a se defender. Quando a gente fala se defender, não é só aquela questão de vou fazer uma defesa pessoal, é realmente treinar técnicas de defesa, né? Porque você será também atacado, você também será agredido, então você precisa aprender a como lidar com esse tipo de situação. E para nossa aula de hoje, a gente vai estar vendo uma das técnicas de defesa utilizadas com bastões. A gente tem diversas técnicas aí, a gente até pode colocar isso em outras aulas, mas para que fique bem claro, bem coeso e flua o máximo quanto possível, eu vou tentar passar o máximo de detalhes para essa técnica que a gente vai estar aplicando hoje, porque como eu disse lá no começo, é uma das minhas técnicas
favoritas. E assim, se eu tivesse, sei lá, se a gente tivesse num apocalipse zumbi da vida e eu tivesse tempo de te ensinar apenas uma única técnica de defesa, com certeza seria essa. Não é à toa que essa, né, é a nossa segunda aula aqui do quadro, mas que é a nossa primeira aula envolvendo bastões, perfeito? Então, a defesa é o que a gente chama de teto, certo? Qual que é a movimentação do teto? Basicamente é você segurar o seu bastão para cima, tá? Com ele inclinado dessa forma, aqui na diagonal, acima da sua cabeça, como se ele fosse o teto lá, né? Não o teto, na verdade seria mais questão do telhado, né? da sua casa, mas ele precisa ter essa inclinação aqui, perfeito? Algumas defesas que talvez você já tenha visto por aí. Então assim, o Anderson ele é o meu agressor, né? E normalmente, sei lá, em 99,9 das vezes, quando o seu agressor não tem nenhum tipo de experiência com uma arma de impacto, o que é quase a maioria aí das pessoas, salvo algumas exceções, você dá uma arma de impacto para essa pessoa e fala: Anderson, quebra minha cabeça com essa arma de impacto. O que normalmente a pessoa faz? Este movimento, né? Não é à toa que esse movimento é o que a gente chama de que é essa ideia de você fazer esse movimento aqui de cima para baixo. E como 8 em cada 10 pessoas é destro, é bem comum esse movimento ser da sua direita para a esquerda, de cima para baixo, que é o movimento mais natural possível. Então assim, dentre a cada 10 pessoas, pelo menos 8 aí podem te acertar com esse mesmo ataque. Então a chance de ele ocorrer é muito grande. Então qual que é a ideia? Ele veio lá para atacar, certo? Eu vou fazer esse bloqueio aqui na frente e vou acelerar a mão dele. Parece ser simples, de fato é simples, mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse movimento para a gente começar a aplicar ele em drills, traps e posteriormente colocar ele na prática. Mas antes da gente começar a entender esse movimento, vamos desconstruir outros movimentos de defesa que não são tão eficientes assim, tá? Então, um clássico, né? Eu aposto que se você é um agente de segurança, eu arrisco a colocar minha mão no fogo, que eu tenho quase certeza, 99% de certeza, que você já viu esse movimento ou já te ensinaram esse movimento num curso de formação ou semelhante, perfeito? Que é a ideia do que? O agressor está com uma arma de impacto, não importa qual ela seja, ele vem te atacar lá de cima para baixo e você faz isso aqui, certo? Você vem com as duas mãos, segura lá, vem de baixo lá para cima e bum, bloqueia aqui o movimento do seu agressor. E aí, né? É familiar, não é familiar? Tenho certeza que mesmo que talvez você não seja um agente de segurança, é muito provável que você também já tenha visto isso em algum momento e talvez até tenha aplicado isso em algum momento, seja num treino ou enfim numa brincadeira, num jogo, no esporte ou sei lá, enfim, aonde quer que tenha sido isso. Aparentemente é um movimento eficiente, né? Ele realmente fez a função dele, que era o quê? Bloquear o ataque do seu agressor e impedir com que ele acertasse a sua cabeça. Qual que é o objetivo do Anderson? É acertar minha cabeça lá, partir ela ao meio. O meu objetivo é não permitir o objetivo dele, ou seja, entrar com alguma coisa no meio disso. Então ele ataca, eu, bum, bloqueio. Perfeito, aparentemente funciona. Só que isso gera vários tipos de problemas diferentes, tá? O principal deles é a chance de você ser acertado 2 vezes, né? Você dobra as chances de ser acertado. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma história real, tá? Isso realmente aconteceu. Foi, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Era um guarda municipal do Rio de Janeiro e ele teve o polegar dele ejetado na mão dele porque ele foi tentar utilizar esse tipo de defesa, pegou bem no polegar e, cara, machuca muito, né? Era aquelas tonfas de polipropileno, um polipropileno mais rígido, né? Aquele que não é tão, ele não é flexível, igual normalmente as tonfas são. Temos alguns que são um pouco mais flexíveis, como por exemplo, esse bastão aqui, que também é de polipropileno, mas ele é mais flexível, né? As tonfas normalmente não são flexíveis, elas são bem mais rígidas. E, cara, uma porrada daquele foi numa instrução, o instrutor estava demonstrando lá o exercício, era essa mesma ideia, vai, bloqueia, pegou bem no polegar dele aqui na frente
e acabou de fato ejetando, saiu da órbita ali o polegar dele por conta disso. Então olha quão perigoso é isso aqui. Então ele tá vindo para me acertar lá, eu venho e bloqueio. Só que no momento que eu faço isso, eu ofereço 2 vezes mais risco, 2 vezes mais chance de ele acabar me acertando, porque tem a minha mão, tem a outra mão, então ele pode acertar tanto essa quanto essa, ou seja, eu dobro as chances de ser acertado. E o pior, eu faço isso de livre, espontânea vontade. Eu tipo, ó, escolhe qual que você quer acertar. Pode ser que ele pegue de fato um bastão, mas e se não pegar, certo? Então esse já é o primeiro erro, já é a primeira desvantagem desse tipo de bloqueio, perfeito? Segunda desvantagem, então ele veio para atacar e eu, bom, bloqueei, não fui acertado, até aí tudo bem, perfeito, aparentemente é uma vantagem, mas eu não fui acertado. Só que qual que é o problema a partir daqui? Ele acertou, beleza, só que assim, ele continua ativo. O que eu quero dizer com ativo? Quer dizer que assim, nada aconteceu que impossibilitasse o combate dele, ou seja, ele continua em ação. Então o que ele pode fazer de novo? Ele atacou e ele pode vir e atacar de novo, certo? E aí nessa segunda vez, novamente eu dobro as chances de ser acertado. Se ele não for um cara muito certo da cabeça, é provável que ele tente fazer uma terceira vez atacando lá, e ele vai ver que não está funcionando. Então, se ele tiver 2 neurônios, só 2, não precisa ter muito não, se ele tiver 2 neurônios e conseguir fazer esses 2 neurônios conversar, ele vai perceber que atacar daquela forma não faz sentido. Logo, ele vai mudar o ataque, vai mudar de posição, vai colocar um outro ataque. Então, por exemplo, ele poderia vir atacar, ele acertou o primeiro e na sequência o que ele pode fazer? O que ele bem entender, atacar por baixo, né, batendo, estocando, chutando, enfim, fazendo 1 milhão de coisas diferentes, certo? Então isso não é muito positivo para nós. Você pode falar, mas Flávio, e se eu traumatizar ao mesmo tempo, né, enquanto ele vem lá para atacar, eu bloqueio e, sei lá, meto um pisão nele? Sim, é possível, eu não recomendo. Né? Quando eu digo eu não recomendo, é o tipo de coisa assim que eu não faria. Eu jamais vou te ensinar alguma coisa, jamais vou passar alguma coisa, dizer para você fazer alguma coisa que eu mesmo não faria. Tá? Então eu até posso mostrar aqui alguma técnica diferentona, tá? Mas assim, eu não vou falar, ó, faça isso aqui, sendo que eu mesmo não faria. Ou seja, tudo que eu te passar, tudo que eu te mostrar, tudo que eu te ensinar e falar para você treinar e executar, são todas as técnicas que eu mesmo faria e que eu mesmo confio, tá? Então por que eu não gosto desse tipo de técnica de colocar o bloqueio e meter um pisão, por exemplo? Primeiramente, né? Então, vamos abolir isso aqui, pessoal. Isso aqui era ensinado nos manuais de defesa da década de 50, 60. Porra, a gente já passou disso aí há muito tempo. Tá mais que na hora a gente atualizar essa parada e seguir para frente, porque tem muita coisa boa aí e muito mais eficiente, perfeito? Pode ser que lá no passado, em algum momento, essa parada realmente funcionava, mas assim, hoje em dia já foi comprovado diversas vezes que isso é muito perigoso, principalmente para quem está operando ali, manuseando a arma de impacto, certo? Então, por que eu não gosto disso? Primeiro, você está tirando o seu pé do chão, certo? Você está ficando com apenas um pé no chão e isso te desestabiliza muito, 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 muito. Já começa pelo simples fato que eu levantei o pé, eu estou com uma perna no chão, o meu agressor está com as 2 pernas no chão, ou seja, ele tem muito mais equilíbrio que eu. Então nada impede, certo? Lembra lá que eu falei sobre a questão do meu agressor também poder me atacar de forma simultânea? Então assim, da mesma forma que ele atacou e eu entrei para pisar, o que impede de ele também, né, me atacar, seja com um chute ou até mesmo ele pode vir mesmo para frente e com a própria mão viva dele só vir me empurrar aqui e eu vou para o chão e acabo caindo, né? Nada impede que isso de fato aconteça. Afinal, se eu estou atacando, nada impede que o meu agressor também possa estar atacando, certo? Ele pode vir para vir atacar e já meter ali um pisão, mão na cara, vir me empurrar, enfim, não importa. Né? Às vezes a arma dele pode até ser mais pesada que a minha. Então imagina que, por exemplo, eu tenho esse bastão aqui, tá? De madeira, e ele tem, sei lá, tipo um pé de cabra. E eu faço esse movimento, cara, ele vai partir a porra do bastão e vai atravessar a minha cabeça junto, certo? Então, assim, é perigoso, tá? Então, eu ficar ali com um pé no solo não é muito inteligente
para mim. Então eu não usaria esse tipo de técnica. É possível? É possível, né? Mas eu não usaria, eu não confiaria. Que mais? Segundo ponto, então você se coloca em risco, você tem duas chances mais de ser acertado na mão, ele pode simplesmente trocar o movimento, né? Você fica mais exposto. Então assim, a gente já dá para começar a perceber, e dá para começar não, né? A gente já percebeu que é uma péssima ideia querer fazer isso aqui. Então, uma das soluções mais convenientes, mais práticas e mais funcionais que a gente tem nesse quesito é a gente trabalhar lá o teto. Então, vamos entender bem anatomicamente como é que funciona um teto. Então, primeiro, né, como eu falei lá, vou estar lá na minha posição avançada, na minha base de combate, onde eu vou colocar o meu bastão acima da minha cabeça, a gente já vai entender o porquê disso. Bastão inclinado lá, certo? Ponta lá para baixo, dessa forma aqui. E no momento que ele atinge lá o bastão, com a minha mão viva, eu vou fazer o movimento de acelerar a mão dele para dar continuidade na movimentação dele. Então como é que vai funcionar? Bem devagarzinho ele veio para me atacar, eu entrei lá com o teto, certo? O meu bastão estando inclinado dessa forma, levemente já faz com que o bastão dele deslize para o lado, certo? Levemente, é sutil, mas isso acontece. Quando a arma dele é mais pesada e ele vem com mais velocidade, isso aumenta ainda mais esse deslizamento. Quer dizer que vai ser o suficiente para a arma dele sair da minha frente? Não, mas isso já ajuda. Então a arma bateu e ela deslizou. Com a minha mão viva, eu complemento esse movimento acelerando a arma dele. Ou seja, ela vai para longe, ela não fica mais aqui na minha frente. Então lembra lá que ele vinha atacar, ele atacava uma, andava certo, e aí ele podia continuar atacando, porque a arma continuava aqui na frente, e não é o que eu quero. Então eu jogo a arma dele para longe. Isso é uma das possibilidades, a gente já pode entrar aqui em algumas variações desse mesmo movimento, certo? Outra coisa que é relevante, então ele veio para atacar lá, lembra lá que eu falei que o bastão tem que estar acima da cabeça? Por quê? Se ele estiver aqui na minha altura dos olhos, da minha mão, ó, pode facilmente entrar. Então o bastão ele entra e pode continuar me acertando, certo? Então eu tenho que deixar ele mais alto, dessa forma. Essa é uma forma bem grosseira, tá, de explicar a movimentação. Daqui a pouco a gente vai colocar, deixar ela um pouquinho mais fluida, mas é só para você pegar bem o passo a passo mesmo, bem os detalhes, o tintim por tintim, o passo a passo, né, toda a receita, como você preferir chamar, para que não fique dúvidas, certo? Então, vem um pouquinho mais para cá, isso. Então ele veio lá para atacar, o bastão entra e minha mão viva acelera dessa forma aqui. Note que a arma dele foi para longe e qual arma continua na frente? Anteriormente era a minha, que estava aqui, e a dele também. Agora a arma dele foi para longe e a minha continua aqui. Ou seja, o que me permite bater, 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 enfim, fazer várias outras coisas a partir deste movimento, certo? Detalhe da mão viva. Aqui vocês viram, né, que eu fiz em dois movimentos. Ele atacava, eu bloqueava e depois acelerava. Esse é o tipo nível 0, né, que a gente pode dizer da movimentação. O ideal é que essa movimentação aconteça de forma simultânea, tá? Então, ao mesmo tempo que o bastão entra, a minha mão viva também entra lá para acelerar, certo? Então seria mais ou menos isso aqui. O bastão veio, eu venho junto, certo? E não primeiro o bastão e depois a mão viva. Ele tem que vir junto. Essa, aí sim você vai garantir maiores chances de segurança. Perfeito? Então vamos lá. A partir daí, a gente começa a trabalhar isso, por exemplo, se eu for trabalhar isso sozinho, eu posso simplesmente estar aqui na minha posição e fazer isso sozinho. Vem 1, 2, 3, 4 e vou fazer isso diversas vezes, perfeito? Quando eu estou trabalhando em dupla, eu posso fazer isso também seguindo, né, o meu colega de treino vai atacando ali 2, 3, 5, 10, 15 vezes, depois troca. Eu, particularmente, prefiro trabalhar isso em formato de CTRAP, Sistema de Treinamento Repetitivo, porque isso começa a criar um condicionamento repetitivo
como o próprio nome já diz, mas assim, sem ficar muito engessado. O que eu quero dizer com engessado? Que, por exemplo, digamos que o Anderson ele vai me atacar aqui 3 vezes sequenciais. Então ele atacou uma, aí vem 2, aí vem 3, né, e assim por diante. Só que é sempre um movimento muito repetitivo naquele enquadramento ali. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que assim, não sofre nenhum tipo de alteração, não tem variações daquele mesmo movimento. Como assim? Se eu vou fazer isso de forma intercalada, por exemplo, uma vez eu, uma vez o Anderson, uma vez eu, uma vez o Anderson, uma vez eu, uma vez o Anderson, começa a sofrer micro mudanças no próprio movimento. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que às vezes ele vai um pouquinho mais para o lado, às vezes eu vou um pouquinho mais para o outro, às vezes eu vou um pouquinho mais para trás, ele um pouquinho mais para frente. Isso começa a fazer um ajuste no movimento, um ajuste na técnica, que é muito importante para o seu treinamento. É assim, é um detalhe, parece que é bobo, é sutil, mas assim, faz muita diferença. Porque você aprende a corrigir distâncias, você aprende a se adaptar a movimentos. Então, por exemplo, a gente vai fazer lá de forma intercalada. Então ele atacou um, aí eu ataco o outro, aí eu ataco um e depois o outro. E aqui a gente pode acabar movimentando, indo um pouquinho para o lado, só que cada movimento é único, certo? Então assim, em vez de a gente ficar só engessadão lá, um na frente do outro, a gente começa a deslocar, começa alguns movimentos, eu tenho que entrar um pouquinho mais, ou eu tenho que sair um pouquinho mais, certo? E um pouquinho mais para o lado e um pouquinho mais para o outro. E isso só acontece quando você está movimentando. É claro que num primeiro momento, quando você está começando a fazer, né, esse deslocamento, tá pegando a técnica, perfeito, pode fazer ali bem passo a passo, bem devagarzinho, paradão mesmo, está completamente certo. Só que quando você evolui um pouquinho mais, é interessante sim você começar a colocar isso em movimento, certo? Que é o que a gente vai estar colocando aqui. Então, ele ataca um lá, eu faço o movimento. Ataco um, ele faz o movimento. Ataco um, faz o movimento. Isso. Perfeito. Aqui a gente está fazendo um movimento bem devagar, bem suave, bem nível 1, para que você possa pegar os detalhes, certo? Alguns erros que podem vir a acontecer durante o treinamento. Então, como eu falei lá, não levantar o bastão o suficiente, certo? Deixar ele mais ou menos baixo aqui na altura dos olhos, ele tem que ficar acima lá da cabeça. Às vezes acontece de você inverter a posição, então, ao invés de você fazer isso aqui, né, ele veio lá para atacar, eu faço para o lado contrário. E aí, o que vai acontecer? O bastão vai deslizar e vai entrar onde? Na sua mão. Certo? Então não é interessante, ele tem que ser para o lado contrário. O mesmo vale para mão viva. Às vezes acontece de, em vez de eu estar abrindo aqui, eu fazer isso fechando. Então ele vem para atacar e eu acelero para o lado contrário. Às vezes acontece, tá? Então tomar cuidado com esses pequenos detalhezinhos aí. Então é sempre fazer esse movimento para fora, certo? O bastão sempre inclinado de forma que ele afaste. Então essa vai ser a ideia. Então você vai fazer lá, como eu falei, pode ser sozinho mesmo, vai fazer isso algumas vezes, depois vai fazer a mesma coisa. Para o lado contrário, aí entra a parte do pulo do gato, de você treinar a sua lateralidade. Então lembra que eu falei aqui sobre a questão de acelerar para um lado ou para o outro, certo? E a inclinação do bastão. É quando você faz essa troca de mão que o bicho pega. Então, por exemplo, vou aqui com a minha mão esquerda, o Anderson pode trocar lá a mão esquerda, ou ele está com a direita, enfim, não faz diferença, tá? Mas é normalmente onde isso acontece. Porque você está tão acostumado a deixar o bastão nessa posição e fazer este movimento aqui, certo? Para esse lado, que quando você troca de bastão é onde normalmente isso acontece. Então ele veio para acertar e eu faço isso aqui e acelero para dentro, em vez de fazer isso para fora. Então como é que fica o movimento aqui? Ele acerta e eu faço isso em direção à minha mão, certo? Então tomar cuidado com isso, já estou avisando agora porque é uma coisa que assim, vai acontecer, tá? Vai acontecer, não pode ser no primeiro, no segundo movimento ali, é comum, mas é só para você ficar ciente de que provavelmente isso vai acontecer e você já ficar esperto ali, já para você poder corrigir, modificar e ficar atento a esses possíveis erros, perfeito? Mas se for com a mão esquerda, certo? Ou se você é canhoto e aí vai fazer com a direita, o princípio é exatamente o mesmo. Então ele veio lá para atacar, bastão inclinado, certo? Acima da cabeça, minha mão viva entra e acelera ao mesmo tempo.
Então o ataque veio, eu acelero ao mesmo tempo. Aí você vai fazer isso na quantidade de vezes aí que você achar pertinente. Eu sempre dou o conselho de você treinar 2 vezes mais para o lado não dominante do que para o seu lado dominante. Então se você fez isso, sei lá, 5 vezes para o lado dominante, faça 10 vezes para o não dominante. Se você fez isso 10 vezes para o lado dominante, 20 vezes para o não dominante e assim por diante, perfeito? Colocando e evoluindo um pouquinho mais esse treinamento, a gente começa a colocar a movimentação. Então aqui a gente fez primeiro isolado, depois a gente fez bem parado, certo? Dentro do drill ali, eu atacava antes, ele me atacava, a gente ficava fazendo esse movimento bem paradão. Agora é o momento onde você começa a fazer o deslocamento. Então você começa a sair ali da onde você realmente está. Então sai daquela área, daquele metro quadrado a qual você se encontra. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente deslocando. Não precisa ter uma movimentação muito específica nesse primeiro momento, tá? O importante é você sair do lugar. Então você estava ali, na hora que você terminar de fazer a movimentação, você pode fazer isso por tempo, vou fazer isso durante 1 minuto, 2 minutos, não importa. Quando acabar ali a movimentação, você não pode estar mais no mesmo lugar, você deve estar, sei lá, tipo, tá em outro canto, mas não estar mais ali. Então seria mais ou menos o quê? Ele veio para atacar, aí minha vez, certo? Lembrar de sempre manter a guarda alta, tá? Então às vezes acontece de o pessoal tá fazendo a movimentação e acaba deixando a mão viva lá para baixo. Aí vai atacar lá, a mão viva fica lá embaixo, ele só vai levantar na hora de fazer a defesa. Mas não, a mão viva tem que estar sempre alta, porque daqui ele veio para atacar, é um movimento. Se a minha mão está lá embaixo, ele veio para atacar, até minha mão chegar lá em cima, já passou muito tempo. Você pode parecer que não vai ser muito movimento, tá? Pode parecer que vai ser um movimento até que fácil de você chegar lá em cima, mas lembra, aqui você está fazendo um treinamento isolado, bem lento, bem progressivo, então parece ser fácil você fazer isso aqui, mas quando o movimento é mais rápido, você conseguir levar a mão lá em cima, pode não parecer fazer diferença, mas faz uma diferença brutal. Então você precisa sempre condicionar a sua mão estar alta, para que seja o movimento mais natural possível, perfeito? Ó, né, foi meio que sem querer, que não era exatamente esse fim que eu queria, mas assim, ó, pode ver que quando eu falei, não esteja mais no mesmo lugar, realmente eu estava daquele lado, eu estava aqui, a gente foi fazendo a movimentação, a gente acabou trocando lugar. É mais ou menos essa ideia do deslocamento que eu quero que você coloque, certo? Dando continuidade, pegando um próximo nível aí do... Deixa eu só mudar aqui o negocinho, opa. Aí, dando sequência. Um próximo nível, né, dessa movimentação seria você de fato estar deslocando, certo? Só que agora de forma proposital, que é você estando para lateral do seu agressor, preferencialmente para o lado contrário da arma dele. Isso vai depender da sua tática, da sua estratégia, tá? Vai depender do que você vai colocar ali na sequência, mas assim, para esse efeito é o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Porque dependendo do que você pretende, da sua tática e da sua estratégia dentro do combate, isso vai se ajustar, isso vai mudar. Por exemplo, lembra que eu falei da questão de você acelerar e a arma dele para longe? Talvez eu não quero que a arma dele vá para longe, porque dentro da minha estratégia eu tenho um outro cenário, eu tenho um outro objetivo. Como por exemplo, eu posso fazer um desarme, certo? Não é a coisa mais fácil do mundo fazer um desarme, mas assim, é importante você saber, é interessante sim você treinar isso, porque isso acaba te potencializando em outras áreas, em outras partes técnicas, como a questão de lateralidade, como a questão de controle de distância, domínio, arma, controle arma, velocidade, precisão, tudo isso entra na parte do desarme, porque é um movimento muito cirúrgico. Então assim, ele é realmente difícil de aplicar em combate, muito difícil, eu não vou mentir para você, é muito difícil, mas assim, é possível, certo? Dependendo ali da arma que o seu agressor estiver utilizando, independente se é um bastão, sei lá, um taco de beisebol, algo semelhante, enfim, se for mais pesado é até relativamente mais fácil de ser desarmado, mas não é o foco agora, mas é só para você entender que é possível. Então, por exemplo, eu poderia fazer o que? Ele veio para atacar, eu acelero aqui, ó, acelerei a mão dele, só que eu mantive a mão dele junto comigo, certo? E daqui eu poderia atacar ele direto, poderia atacar a mão dele, né, o braço dele direto, ficar com a arma dele aqui e utilizar
o bastão dele ao meu favor. Aqui eu fiquei com o bastão dele, eu poderia não necessariamente ficar com o bastão dele, eu poderia fazer o desarme e o bastão dele sair para longe. Por exemplo, ele veio para atacar, eu faço o movimento aqui e tiro o bastão e continuo o movimento. Ah, Flávio, como é que funciona esse desarme? Bom, eu não vou ensinar hoje, não é o nosso foco trabalhar desarmes, isso vai ficar para uma aula futura, perfeito? A gente está trabalhando aqui a questão da defesa do teto. Então é só para você entender que dependendo da sua estratégia, isso pode ser vantajoso ou não, perfeito? Posso fazer, por exemplo, uma trancada, uma imobilização, então ele entrou, eu faço o movimento de trancar, então eu quero levar ele, né, para uma possível imobilização. Então aqui eu fecho o braço dele. São variações e variações e variações, são formas de você, né, contar a mesma sentença aí de forma diferente. Então a gente vai para que é mais segura para a gente neste momento. Isso aqui seria um momento um pouquinho mais avançado, um pouquinho depois ali talvez. Eu estava brincando aqui em questões de nível, né? Então a gente está ali nível 1, nível 2, isso aqui seria um nível, sei lá, 5. Perfeito? Não é tão avançado assim, mas não é o foco para nós nesse momento. Então o foco é o quê? Eu tirar a arma mais longe de mim, certo? O bastão dele, conseguir movimentar de forma que eu consiga ainda atacar ele, sem que necessariamente ele continue me atacando. Perfeito? Então como é que a gente vai trabalhar isso? Então eu estou aqui na frente do Anderson, ele vai atacar, eu estou fazendo aqui o movimento exatamente como eu estava fazendo da forma anterior, certo? Acelerando. Depois que eu já estiver safo nesse movimento de ficar acelerando, certo? Eu vou para o lado que não está a arma. Então, no meu caso aqui, a arma do Anderson está à minha esquerda, perfeito? Então eu vou para minha direita. Então ele atacou, eu vou para minha direita e faço somente esse movimento. Ah, Flávio, mas a arma dele continua ativa aqui e tal. Não se preocupa com isso nesse momento, não é a ideia agora, só preciso que você se concentre na movimentação, perfeito? Então eu vou voltar aqui na frente do Anderson, aí vai ser a vez dele. Ó, a minha arma está desse lado, certo? Ou seja, ele não quer vir para cá, ele quer vir para o lado contrário. Então eu ataco ele e ele movimenta para o lado que não está a minha arma. Aí ele volta à posição inicial dele, aí é minha vez de novo. E eu vou para o lado onde não está a arma. Aí eu volto de novo, minha vez. Aí ele volta. Aí vai ser minha vez. Aí eu retorno. Aí vai ser minha vez. E a gente vai fazer isso algumas vezes. Vai fazer com uma mão, pode fazer com a mão esquerda novamente. É o mesmo princípio. Então, o que muda aqui? Que antes a arma dele estava à minha esquerda, certo? E eu me deslocava para a minha direita, que é onde a arma não se encontrava. Agora só vai inverter. Então se ele vai me atacar pela esquerda, eu faço o mesmo movimento. Pela esquerda não. Se ele vai me atacar pela direita, eu faço o mesmo movimento, só que agora eu vou para a esquerda, que é onde não está a arma. Aí eu vou retornar e ele vai fazer a mesma coisa. Minha arma está deste lado, ao invés de ele vir para essa posição onde ele estava vindo anteriormente, agora ele vai para o outro lado. Então eu ataco e ele faz a mesma coisa. Aí ele retorna, ele vai atacar e eu vou para o outro lado. Aí eu retorno, eu ataco ele e ele vai para o outro lado e assim por diante, perfeito? Esse seria uma outra sequência ali do movimento. Então eu fiz lá de forma isolada, depois eu fiz alternando, depois eu fiz começando os deslocamentos e aqui eu desloquei, né, de forma mais agressiva, saindo realmente da zona de ataque ali dele. Perfeito. Agora a gente vai para um terceiro nível aqui dentro desse quadro, dentro desse segmento aqui, que é aí onde a gente começa a trabalhar a tática e estratégia de combate mesmo. Tá? Qual que vai ser a ideia? Então já sei realizar a defesa. Acelero lá. Não vou fazer desarme, não vou fazer trancada, não vou fazer nada disso porque não é o foco agora. É simplesmente acelerar a arma dele e dar sequência ali no combate. Então como é que eu vou fazer isso? Acelerei, joguei a arma para longe, movimentei, me afastei ainda mais da arma. O que eu faço? Continuo atacando. Então como é que funciona isso? Um pouquinho mais para cá só. Então como é que vai funcionar? Ele atacou, eu fiz lá o movimento, acelerei e desloquei. Fui mais longe da arma ainda, certo? Então eu já joguei a arma para longe e me desloquei
indo ainda mais longe. O que eu faço aqui na sequência? Traumatizo. Bom, bato, certo? Pode ser batendo com a plancha aqui do bastão, pode ser com o punho, pode ser estocando, enfim, não importa, mas esse é o objetivo. Eu entro, fiz lá a defesa, desloquei, mas eu vou atacar na sequência. Lembra que lá no começo a gente falou sobre eu fazer esse bloqueio, ele traumatizar e ele ainda continuar ativo, certo? Lembra lá? Então, aqui, mesmo que eu jogue a arma dele para longe, ele ainda vai continuar ativo. Só que ele vai ter menos chances de reagir. Então, por exemplo, se eu fazia esse bloqueio e ele me atacava, o que ele poderia fazer de diferente? 1 milhão de coisas. Perfeito? Agora, quando eu faço o teto, ele veio para atacar, eu joguei a arma dele para longe, o que ele pode fazer para me atacar? Voltar o movimento, certo? Então o movimento dele foi, o que ele pode fazer é tentar voltar. Só que enquanto ele volta, enquanto ele pensa em voltar, é onde eu já estou atacando. Então qual que é a ideia? Ele entrou, eu joguei a arma dele para longe, enquanto ele está pensando em voltar, eu já estou entrando aqui, ó, cabeça. Aí posso bater de novo, certo? E de novo, de novo, de novo. E aí sim, não é o foco necessariamente agora, nesse momento, mas aí você começa a pensar em outros tipos de traumático, como por exemplo, fazer um pisão. Qual que seria mais ou menos a ideia? Então ele atacou lá, eu movimentei, perfeito, ó, ataquei, cabeça, bum. Agora se eu quisesse pisar no joelho dele, perfeito, aí não seria um problema tão grande. Por que antes era e por que agora não é? Porque anteriormente ele estava ainda ativo. Lembra lá, eu estava aqui bloqueando, eu ia pisar ele, só que ele estava bem na minha frente, ele estava ativo ainda, ele não tinha nenhum efeito de distração nele. Aqui, no momento que eu tirei a primeira vantagem dele, que era a arma, então eu acelerei. Depois traumatizei lá, pode ser na cabeça, principalmente a cabeça sempre é um bom alvo. Então traumatizei lá a cabeça, isso já gera um atordoamento nele, então já gera essa distração. Aí sim é interessante eu estar entrando com outro traumático, pode ser um pisão, aí eu posso estar utilizando, bater lá e depois entrar novamente no rosto dele, usar um golpe do carpo, enfim, pegar a orelha dele, torcer e puxar. Aí nesses momentos começa a de fato fazer sentido eu entrar com outros traumáticos. Mas por quê? Porque eu já traumatizei ele, porque eu já ataquei ele, desculpe, acertei a mão dele. Aí começa a fazer sentido, perfeito? E aí, chegando nesse último nível, desse último estágio aqui da defesa, é onde você começa a colocar os traumáticos. Então, como é que vai funcionar? Como é que você vai treinar isso? Então, ele vai atacar, eu movimentei, vou escolher um alvo. Aqui, bum, cabeça. Perfeito. Aí eu vou retornar, vou atacar ele, ele vai fazer um movimento, vai fazer a defesa, vai acelerar, vai movimentar e vai escolher um alvo, não importa qual seja. Então, eu ataquei, ele movimentou, escolheu cabeça também. Aí novamente, aí vai alternando, e ó, agora eu fui joelho. Aí volta, faço de novo. Escolheu cabeça, só que agora estocando, legal? Aí ele vai atacar, toquei, cotovelo. Eu vou atacar. Agora ele escolheu o joelho. Atacar, eu venho, cabeça de novo, por exemplo, só que aqui eu fiz na diagonal anteriormente, agora eu fiz aqui na vertical. Então assim, é colocando essas variações. O que é só importante a gente lembrar? Que a gente está com uma arma de impacto, ou seja, eu quero pegar partes mais rígidas do corpo, partes mais duras, preferencialmente ossos menores. Então posso estar aqui acertando cabeça, posso acertar maxilar, posso acertar clavícula, posso acertar cotovelo, externo, costelas, joelho, né, mão principalmente, certo? Vai gerar mais lesão. Lembra que eu falei lá da questão do guarda municipal do Rio, onde ele perdeu o polegar apenas, fazendo no treinamento? Então não era uma situação real, não era uma situação que o colega que estava junto com ele, ou o instrutor, não lembro exatamente quem acertou a mão dele, não lembro se foi um colega, se foi o instrutor que estava demonstrando a técnica, enfim, não era o objetivo dele machucar, e mesmo assim, por um movimento errado, né, um movimento ali não feito de uma forma mais segura, acabou, né, quebrando, não só quebrando, mas realmente, quando eu falo ejetando, literalmente, o dedo dele saiu ali da mão dele com esse impacto, certo? Então, é eficiente. Agora imagina você querendo realmente bater, traumatizar. Como é que você pode treinar impacto? Existem N formas de você treinar impacto. Primeiro, é com o impacto em si. Então você pode, sei lá, utilizar
uma árvore, um pilar. É a melhor forma que eu conheço, né? Ó, pneu, né? Alguém pode colocar isso, seja um pneu na parede, numa corda, ou alguém ficar lá abraçadão com o pneu, e aí você vai encher bordoada mesmo lá no pneu. Aí você vai desenvolver realmente traumático ali a força. Outra coisa que você pode estar colocando isso, que intercala entre trauma e velocidade, não tem tanto foco assim no trauma, tanto foco na força, um pouco mais na velocidade. Mas ainda assim, a ajuda de forma paralela é o movimento no ar, só que você percebendo o som. Então, por exemplo, vou fazer aqui um movimento, deixa eu ficar um pouquinho mais afastado aqui, não ter o risco de pegar o Anderson. Então, não sei se você vai conseguir escutar daí, mas se eu faço um movimento não tão forte, esse movimento faz um som. Agora, se eu coloco mais potência, você já começa a perceber só pelo som que já é diferente, certo? Então essa é uma das formas também de você trabalhar isso. Como eu falei, não ajuda muito, porque aqui você vai estar trabalhando mais velocidade. Todo movimento que você trabalha no ar, você trabalha velocidade e não necessariamente força. Força você vai precisar ter absorção de impacto, ou seja, você vai precisar acertar alguma coisa para que você possa estar trabalhando na questão da força. Então, como eu falei, pode ser um pilar, sei lá, uma árvore, né? Ou mesmo um pneu. Um pneu seria a parte mais recomendada. E aí você faz uma armação em L lá, pega parafuso pneu ali na tábua, coloca na parede, coloca no chão, coloca no poste, uma forma mais improvisada, uma corda, amarra ali uma corda, deixa ele penduradão, ou na forma mais improvisada ainda, se você tiver um parceiro de treino, ele fica segurando ali o pneu abraçadão, você enche ali de porrada o pneu, depois inverte, você segura, ele enche de porrada, vai funcionar muito bem, certo? E aí, seguindo um módulo extra, né, de você colocar isso aqui que a gente viu até agora, seria você duplicar os ataques, certo? Então, assim, duplicar ele, só que você colocar isso de forma intercalada. Como assim? Então, ele veio para atacar, eu fiz a defesa, afastei, certo? Movimentei lá. Aí eu coloco, por exemplo, um ataque, pode ser na cabeça, e o outro na mão dele. Não fazer cabeça e cabeça de novo, certo? Então coloquei cabeça e aí estoco no externo. Cabeça e aí entro joelho, tá? Não precisa ser necessariamente na cabeça primeiro, tá? Pode ser cotovelo de um lado e cotovelo do outro, pode ser cotovelo e joelho, pode ser joelho e depois cabeça. Enfim, a ordem exatamente não importa, tá? Mas assim, cabeça, como eu disse no começo, é sempre um bom alvo, sempre vai gerar aquela confusão mental. Sempre vai gerar aquele desfoco ali do combate, vai conseguir confundir muito o seu agressor, então você vai ter muito mais vantagem se você conseguir acertar a cabeça dele num primeiro momento. Só que para que isso seja possível, você tem que fazer isso de forma estratégica. Então se eu vou tentar acertar logo de cara a cabeça dele, a chance de ele acabar bloqueando é bem maior. Então assim, eu preciso conseguir chegar até até essa abertura, até essa janela, perfeito? Então é isso que você vai estar colocando na sequência. Então ele ataca, eu faço o movimento, cabeça e depois outro, sei lá, outro alvo ali, pode ser mão, costela, externo, joelho, enfim. Aí vai trocar, eu ataco, ele sai, ataca lá, isso. Depois ele ataca de novo, eu venho, bum, ataco. Aí eu de novo, vai, ataca, aí minha vez de novo, vai, ataca, ataca, e assim sucessivamente. Então você vai colocando essas variações, mas só recapitulando, só para a gente fechar então, o que é importante? Bastão inclinado acima da cabeça, entrar de forma simultânea para estar acelerando, certo? O bastão vai deslizar, vai, mas você não pode presumir que só a força do impacto dele vai fazer todo esse trabalho. Então você precisa usar a mão viva para acelerar o bastão para longe. Ao mesmo tempo, você desloca para o lado contrário da arma. E aí entra batendo. Uma vez, depois bate de novo, bate de novo. Perfeito? Aí num próximo momento, numa segunda aula aí talvez, a gente começa a trabalhar a parte dos desarmes, das trancadas e afins, perfeito? Se for aí da sua vontade, perfeito? Então, teto, mão viva acelerando, desloca e
contra-ataque. Perfeito? São 4 passos aí, não são muito difíceis, mas precisam ser treinados de forma exaustiva para que fiquem menos difíceis, não mais fáceis, menos difíceis. Perfeito? Então essa foi a nossa aula de hoje, nossa primeira defesa aí com bastão, e fico aguardando a sua sugestão para a nossa próxima aula. Perfeito? Um forte abraço e até semana que vem. Mabuhay!